Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos recordar um pouquinho rapidamente a história das aparições de Nossa Senhora e o contexto também da aparição de Nossa Senhora. O século XIX foi um século especial na história da Igreja, na devoção mariana. 1830, a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina. Nossa Senhora entrega a medalha milagrosa e começa já a medalha milagrosa com essa oração que fala sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Se nós olharmos a medalha milagrosa, no entorno da imagem de Nossa Senhora, a ejaculatória: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Já era de tradição na Igreja, mas não ainda proclamado como dogma de fé. 24 anos depois, 1854, o Beato Papa Pio IX proclama como verdade de fé o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A Igreja definindo como verdade de fé, encerrando alguma discussão que pudesse haver sobre o assunto, proclamando como verdade de fé. 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora vem de encontro a essa jovem numa cidade no interior da França, na cidade de Lourdes, e aparece a Santa Bernadette. A primeira aparição foi exatamente nesse dia, 11 de fevereiro do ano de 1858. Nossa Senhora aparece àquela menina e não disse uma palavra. Era de uma família humilde, ainda bem menina, com seus 11, 12 anos de idade, e ela foi com uma irmã e com uma colega, foram buscar lenha para levar para casa, e chegaram à margem do rio Gave, e ela não tinha, viram que tinha lenha seca do outro lado do rio, e a irmã e a colega atravessaram, mas ela sofria de asma, e na França está no inverno, na Europa está no inverno agora, nesse período, e ela então não pôde atravessar. Ela ficou aguardando do lado de cá que as meninas iam trazer e depois elas levariam a lenha para casa. E também fazia parte no plano da providência de Deus. E naquele momento que ele está ali parado, enquanto as colegas foram para o outro lado buscar, atravessaram, não era profundo, que eram crianças, atravessaram o rio, o riacho e voltaram. E ela então olhou para uma locas de pedra, uma gruta, e viu a Senhora como está representada aqui, com uma vestimenta branca, com uma faixa azul e uma rosa dourada nos seus pés. Ela ficou ao mesmo tempo encantada, mas também assustada. Encantada com a beleza daquela senhora, mas assustada, não era o local que ela encontraria uma pessoa, e aquela senhora não lhe dizia nada. E ela imediatamente tirou do bolso o terço e começou a rezar. Logo pensando, se for alguma coisa do mal, vai se afastar. E ela começou a rezar, não tinha um tremendo de susto, por aquela circunstância toda. Mas quando ela tirou o terço, viu que aquela senhora traçou o sinal da cruz. E ela então se encorajou, fez o sinal da cruz e começou a rezar. Aquela senhora rezou com ela as orações iniciais, rezou o Pai Nosso. E quando ela foi rezar a Ave Maria, aquela senhora não a acompanhou, apenas olhou para ela e sorriu. E ela então continuou e foi rezando o seu terço. Quando rezava a Ave Maria, aquela senhora não rezava com ela, apenas olhava e apenas sorria, e rezava as outras orações da reza do terço. E foi um encontro silencioso. Nossa Senhora não falou nada, não pediu nada, e ela volta para casa, as meninas chegaram, ela estava ali rezando, olhando assim para um lugar fixo, com os olhos fixos, e ela perguntou se as meninas tinham visto alguma coisa. Ela não vimos nada. Aí ela contou o que ela viu. Bom, aí foram para casa, e tudo, e o assunto logo se espalhou, e ela se sentiu impulsionada no coração de que ela tinha que voltar lá no dia seguinte. Voltou no dia seguinte, voltou no terceiro dia. No terceiro também, no segundo dia, a Nossa Senhora lhe aparece, e também um encontro silencioso, com apenas esse momento da reza do terço, e Nossa Senhora que sorria para ela. No terceiro encontro,
né, Nossa Senhora perguntou a ela se ela voltaria ali durante 15 dias, né, naquele mesmo local, naquela mesma hora, e que Nossa Senhora, né, não disse quem ela era, mas pedia que ela voltasse ali. E ela se comprometeu a voltar. E vão então sucedendo as aparições. Nossa Senhora mandou que ela fosse dizer ao padre que ela queria que ali se construísse uma capela, que as pessoas viessem rezar, né? E o processo normal das aparições, a notícia se espalha, as pessoas começam a ir também para acompanhar e ninguém via nada, né? Começam as perseguições das autoridades, né? As incompreensões daquilo, aquele movimento religioso que estava surgindo. E como era natural, o padre precisava também de resposta, né? Precisava de um sinal, não podia dar credibilidade, algo que podia ser fruto da sua imaginação, podia ser uma invenção, né, da cabeça de uma criança, e como era natural e a normal, a prática prudente da igreja. E as aparições vão se sucedendo. Depois Nossa Senhora, numa das aparições, logo no início, na quarta ou na quinta aparição, Nossa Senhora mandou que ela fosse, né, cavar, lavar o seu rosto. E ela achou que era no rio, e ela foi se direcionando para o rio. Nossa Senhora disse: não, lá no fundo da gruta. E lá ela foi, e não tinha sinal de água nenhuma. E Nossa Senhora fez ela passar por uma grande humilhação, né? Que ela pegou-se a água, tinha uma lama assim, ela passou aquilo no rosto. E Nossa Senhora mandou que ela comesse, tinha uns matinhos assim, umas plantinhas no chão, que ela comesse. E passou por uma grande humilhação, porque a conclusão que muitas pessoas tiraram dali, que ela tinha perdido o juízo, lavando o seu rosto no barro, comendo, né, um matinho que estava ali, umas plantinhas que estavam ali, umas ervas, e saiu dali, ou seja, as pessoas zombando, né, meio que fosse louca. Mas naquele mesmo local que ela lavou o seu rosto com aquele barro, né, começou a escorrer um fiozinho de água, né, e começou a escorrer, e logo a notícia logo chegou que estava nascendo uma fonte dali. E, ou seja, as pessoas começaram a ir lá e começaram a se banhar naquela água, e começaram a acontecer rapidamente, começaram a acontecer os milagres. Logo, 2 milagres que ficaram muito famosos logo no início, né, nos primeiros dias da aparição. Um homem que havia se acidentado e perdido a sua vista, e quando soube daquilo foi lá, né, no silêncio da noite, né, e depois todo mundo tinha se afastado, e lavou o seu olho e restabeleceu prontamente a sua visão. E é bastante interessante os relatos médicos, que ele volta no médico, e o médico estava jurando para ele que ele não estava enxergando, né? Mas eu estou vendo. Mas o senhor perdeu a vista, né? Mas eu estou vendo, tem um senhor aqui, tem uma mesa, tem a porta, está ali, eu entrei, eu estou vendo. Ou seja, era um sinal claro, ou seja, de uma intervenção divina e milagrosa. E uma mãe também com uma criancinha recém-nascida, né? Já não tinha mais nada o que fazer, e praticamente morta já em casa, né? Levou correndo aquela criança lá, num frio, numa água gelada, né? Porque no inverno rigoroso, deixou 15 minutos aquela criança naquela água, e a criança está completamente restabelecida. E os milagres começam a se suceder, né, inúmeros no santuário. Começaram a observar mais de perto Santa Bernadette. A família passou por muitas provações, né, porque por causa de perseguições, muitas pessoas querendo, como sempre, exigindo que ela negasse tudo aquilo. Mandaram, numa das ocasiões, por isso ela é representada com uma vela na mão, e ela ficou, mandaram que um médico observasse, examinasse ela durante a aparição, né, se era alguma coisa, né, os batimentos cardíacos, pressão, enquanto estava acontecendo a aparição. E ela estava com uma vela, né, acenderam a vela que estava na sua mão, e a mão ficou por cima, assim, o fogo tocando, durante toda a aparição, o fogo tocando a sua mão, né, e ficaram observando, achando que ia queimar, e quando terminou a aparição, não tinha sinal nenhum de queimadura na sua mão, e o tempo todo da aparição a vela estava acesa, e o fogo tocando, né, a mão de Santa Bernadette. E assim, ou seja, começam a acontecer os milagres. E o padre que descreve, né, que era o pároco, né, de Santa Bernadette, e disse que uma prova que ele teve muito grande da veracidade da aparição foi quando Santa Bernadette chegou para ele e disse o nome da senhora, porque a pergunta era a mesma, e ela dizia: o padre quer saber o nome da senhora para poder fazer aquilo que a senhora está pedindo. E Nossa Senhora: eu vou dizer, mas você tem que voltar aqui. E, né, essas aparições foram acontecendo, até que um dia Nossa Senhora, já no final dessas aparições, Nossa Senhora falou com ela:
eu sou a Imaculada Conceição. Vá dizer isso ao Padre. Santa Bernadette, o que é bastante interessante e curioso, na simplicidade dela, ela deu as costas e partiu correndo para a igreja, né? Deixou Nossa Senhora lá, ou seja, não foi nem terminado esse dia da aparição. Ela assim que ela ouviu o nome, que era o que o padre estava cobrando dela: se você não me disser o nome, eu não vou fazer nada que ela está pedindo, tem que me trazer o nome dela. E ela foi correndo, ficou correndo, o padre estava na sacristia se preparando para celebrar, e ela falou assim com o padre: eu sou Imaculada Conceição. E o padre falou assim: mas que é isso, menino? De onde você tirou isso? Onde você aprendeu essa palavra? Para a gente é algo muito comum, as crianças aprendem hoje no catecismo, né? Dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, mas tinha 4 anos apenas. Vamos voltar num contexto histórico, 1858, no interior da França. Santa Bernadette não falava nem o francês, falava um dialeto do francês que se falava no interior. E com Nossa Senhora assim, Nossa Senhora conversou com ela. Não era uma palavra conhecida e usual das pessoas, mais ainda para uma criança. Hoje qualquer criança vai saber que o dogma da Imaculada Conceição, a Nossa Senhora foi preservada do pecado original, mas tinha apenas 4 anos da proclamação do dogma. E ela nunca, né, o padre tinha certeza que ela nunca tinha ouvido aquela palavra. E ela chegou dizendo para o padre: eu sou Imaculada Conceição. Não, quem te falou isso? Foi aquela senhora. Ela falou o nome dela: eu sou a Imaculada Conceição. E eu vim repetindo no caminho para não esquecer. E para mim era um nome muito difícil, né? E ela veio e foi repetindo no caminho para não esquecer, e chegou lá e disse para o padre. E ele descreve isso, dizendo que para ele, no seu coração, foi uma certeza de que era uma aparição verdadeira de Nossa Senhora. E assim vai se propagando, se espalhando no mundo inteiro a devoção a Nossa Senhora. A água milagrosa que surgiu naquela fonte corre até os dias de hoje, né, no santuário. Todas as pessoas que vão ao santuário têm a oportunidade de se banhar naquela água, beber naquela água. Fizeram muitos e muitos exames já, né, dos mais avançados. Nenhuma, né, interessante que mostra a pureza, né, também dessa água como reflexo e sinal da pureza de Nossa Senhora. Nenhuma bactéria prolifera nessa água, não prolifera nada, ou seja, mostra a limpidez e a pureza, né, dessa água, com vários exames já dos mais avançados que fizeram. E sobretudo os milagres que vieram provar, né, a veracidade das aparições de Nossa Senhora. De tudo isso, né, nós hoje agradecemos a Nossa Senhora. Nós pedimos a Nossa Senhora que interceda a Deus nosso Senhor por nós. Nossa Senhora é sempre para nós modelo de pureza, da pureza do nosso coração, da pureza das nossas vidas. E como Nosso Senhor sempre agiu assim, Nossa Senhora também na história da igreja, na simplicidade, né, das crianças, na grande maioria das aparições, para se revelar o poder de Deus, a grandeza de Deus, os grandes milagres, sobretudo para confundir os grandes e poderosos do mundo. Assim foi nas aparições, né, de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos em Fátima, a aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette. Depois ela foi aconselhada, né, espiritualmente, que ela ingressasse na vida religiosa, né, tal a fama, naturalmente, né, com tudo isso, e ela ingressa na vida religiosa. E ela morreu ainda bem jovem, se não me engano, com 34 anos, se não me falha a memória, e está com o corpo incorrupto, né, embaixo assim do altar lá da capela do convento. Está lá o corpo de Santa Bernadette, com bastante perfeição, né, o corpo, ou seja, né, está incorrupto, e está quase que, se olhando assim, o corpo quase que só num sono, né? E está assim, tem um vidro assim embaixo do altar, está lá o corpo, né, de Santa Bernadette com seu hábito de religiosa. Morreu ainda bem jovem. E perguntaram a ela, depois ela ficou gravemente enferma, teve tuberculose, né, uma doença forte também nos ossos, e que a fazia sofrer muito. E havia muita incompreensão da parte da superiora, que não acreditava nas aparições e a humilhava, a massacrava bastante no convento, de maneira muito, né, perseguindo a ela. Mas perguntaram a ela, né, um dia: por que você não vai lá se banhar na água de Lourdes, né, na água de Nossa Senhora Milagrosa, para você pedir a Nossa Senhora essa cura? 2 coisas que ela respondeu. Primeiro, Nossa Senhora me disse, falou comigo: eu não te prometo fazer feliz aqui, mas te prometo fazer feliz na eternidade. A primeira coisa que Nossa Senhora me falou, né, uma das razões que eu não vou lá pedir a minha cura. E a segunda coisa, a quem viu Nossa Senhora uma vez, só deseja uma coisa: morrer o quanto antes para vê-la
por toda a eternidade no céu. E por isso que eu não vou lá, aquela água não é para mim, é para os outros, né? E assim ela se cuidava naturalmente da sua saúde como obrigação sua, né? Mas não foi lá, né, banhar-se na água milagrosa de Lourdes, e entendia que fazia parte dos planos da providência de Deus, e era grande o seu desejo de contemplar a Nossa Senhora no céu. Vamos aprender dos santos, né? O desejo que deve mover o coração de cada um de nós é o desejo do céu, e tudo se explica, né? Todas as tribulações nós conseguimos suportar, não que não custe para nós, mas conseguimos suportar, temos força para lutar contra as tentações, carregarmos a nossa cruz de cada dia, para um dia nós alcançarmos o céu. Nossa Senhora pediu a oração, Nossa Senhora pediu a penitência, não trazendo nenhuma novidade. Tudo que é necessário nós conhecermos para a nossa salvação foi revelado, né, pela igreja, na Sagrada Escritura. A revelação pública da igreja termina com a morte do último apóstolo, que foi São João. Nossa Senhora não veio trazer nenhuma novidade, mas veio despertar a nossa atenção sobre dois pontos muitas vezes esquecidos e um caminho seguro, né, para a nossa santificação: a oração, que eleva o nosso coração ao céu e nos une a Deus, e a penitência, que nos purifica dos nossos pecados. Que Nossa Senhora dê a nós, né, a graça da nossa perseverança, para um dia, como Santa Bernadette, nós podemos contemplá-la na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.